O bicentenário da imigração alemã marca os 200 anos da vinda dos imigrantes alemães para o Rio Grande do Sul. A turma 32 do Colégio Imaculada Conceição, atenta à importância da imigração na região, organizou uma série de entrevistas com pessoas da nossa comunidade que fazem parte destas histórias, trazendo temas ligados ao bicentenário da imigração alemã, contemplando diferentes áreas do conhecimento. Nos acompanhe. Olá, meu nome é Cecília e aqui do lado da minha colega Isabela, este é o 4º episódio do nosso programa de entrevistas bicentenário da imigração alemã, conversas e memórias. Estamos aqui com a senhora Maria Helena. Antes de mais nada, agradecemos muito pela sua participação. Agora vamos às perguntas. A senhora é natural de Dois Irmãos ou é da origem alemã? Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Maria Helena Meu nome é Wierbecker. Isabela. Prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, aqui no Colégio Imaculada Conceição, que na verdade é a escola que eu estudei. Há muitos anos atrás, e também meus 2 filhos, a Marília e o Carlos Augusto. Então é com muita alegria que eu retorno a convite da escola, da professora Vitória, para a gente conversar sobre um assunto tão importante, né, que é sobre o bicentenário da imigração alemã. Você perguntou se eu sou natural daqui. Sim, eu nasci aqui em Dois Irmãos, sou de origem alemã, tanto da parte da minha mãe, que era Rausch, e do meu pai, Wier, eu sou 100% de origem alemã. Qual é o significado da palavra Kerp? Isso é bastante profundo. Eu vou fazer uma pergunta inicialmente para vocês. Tá. Vocês estiveram aqui em Dois Irmãos nos últimos dias? Semana passada, quinta-feira, dia 28 de setembro, 29. Sim. Vocês são natural daqui? Aqui da cidade? Bom, eu não nasci aqui, mas eu tô aqui há 3 anos. Oh, muito bem. E você? Eu nasci em outro lugar, mas eu tô aqui desde quando eu nasci. Que bacana! Então, vocês que acompanharam esses últimos dias aqui em Dois Irmãos, nós, né, professora? Que festividade que a gente viveu agora, né, desde o dia 28. Inclusive, vocês estavam no culto ecumênico do Kerp, na Igreja Matriz. Estou certa? Sim. Não lembro, assim, não recordo de vocês duas, porque vocês viram que tinha muita gente, né? Esse culto reúne várias crianças de escolas, do Escola 10 de Setembro, aqui do Colégio Imaculada Conceição, da FAD, do Global e outras entidades. E é um culto muito solene da criança, realizado pelas 3 comunidades religiosas de Dois Irmãos: a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e a Igreja Luterana. E foi um momento bem importante que nós vivemos, né? Nós saímos da igreja, depois teve a caminhada pela cidade, uma parte da cidade, até a Travessa da Tiradores, né? E depois vocês vieram aqui para o Imaculada, né? Tiveram o quê? Uma comemoração de Kerp, né? Eu acho que eu andei vendo no Instagram, vocês dançaram, vocês tiveram comida típica, e os demais grupos também foram para suas entidades e para suas escolas. Então, por aí a gente pode ver a importância que é o Kerp de São Miguel, né? Com certeza, é uma das festas mais importantes de Dois Irmãos. E indo para a pergunta agora, diretamente, o Kerp é a festa mais tradicional de Dois Irmãos, e tinha um banner ali na Avenida 25 de Julho, no Kerp, que dizia assim: Dois Irmãos, o melhor Kerp do Brasil. Quem viu? Eu vi. Então dá para ver assim a profundidade desse momento
e a história que carrega esse nosso Kerp. Eu vou contar rapidinho, porque eu tenho um resumo, eu fiz esse trabalho também aqui no 5º ano, da professora Raquel. Aí a gente vai abordar rapidamente para não sair do assunto, pode ser? O Kerp, então, é uma festa que é comemorada todos os anos no dia 29 de setembro. É uma festa que nós lembramos, vejam bem, há 194 anos. Mas que festa é essa que carrega 2 séculos, né? 194 anos, vejam comigo, no ano de 1829, pertencia ao século XIX. Nós estamos no século 2023. Ano de 2023, correto, e o século 21. Então, puxa, é uma festa que já dura 2 séculos. Tem que ter coisa muito importante aí, né? Vocês não acham? Então, é uma festa que nós lembramos há 194 anos, quando um grupo de famílias partiram da Alemanha. Hoje a Alemanha é um país da Europa, né? Naquele tempo também, mas ainda havia muitas disputas de território, guerras e conflitos religiosos, o que levaram esses imigrantes a procurar uma outra terra. Então, essas famílias partiram da Alemanha com destino ao Brasil. Esses alemães viajavam no navio Cecília. Vocês já ouviram navio Cecília aqui nos estudos de vocês? Sim. Né? Ali tem um ponto muito importante. Era um veleiro muito precário, porque nós voltamos a lembrar, 194 anos atrás, onde não havia toda essa modernidade, né? Os meios de transporte mais perfeitos, mais sofisticados. Então, o veleiro Cecília teve grandes problemas em alto mar, porque houve uma forte tempestade, e o veleiro Cecília perdeu seu rumo, né? Quase naufragou, ficando à deriva pelo mar. Aí a gente pode se imaginar, né, como não foi. Os imigrantes, no momento do perigo, no momento do socorro, o que fizeram? O que normalmente a gente faz? Reza. Isso, começaram a rezar e fizeram uma promessa. A palavra promessa tem uma função muito importante na festa do Kerp. Fizeram uma promessa que, se chegassem sãos e salvos ao Brasil, eles iam festejar esta data para sempre, como feriado oferecido ao santo do dia. Então, os imigrantes tiveram muita fé, se apegaram em sua fé. E eis que as suas orações foram atendidas. O veleiro Cecília foi resgatado por um navio inglês que por lá passava e levaram os tripulantes ao porto de Plymouth, na Inglaterra. Por lá, esses pobres imigrantes permaneceram por 2 anos. A gente conta a história que se lê em todos esses subsídios, até coloquei na mesa propositalmente, e vários outros que não estão aqui, das dificuldades que eles passaram, né? Chegaram praticamente na Inglaterra sem nada, né? Tendo que trabalhar e sustentar suas famílias. Naquela ocasião, segundo a história, a princesa Dona Amélia de Leuchtenberg, que foi a segunda esposa do imperador do Brasil, Dom Pedro I, ficou sabendo da situação desses imigrantes e disse: vamos trazê-los para o Brasil. Então ela enviou um navio e esses imigrantes finalmente conseguiram completar a viagem e chegaram ao Brasil. E finalmente, em 29 de setembro de 1829, vejam bem, há 194 anos, essa data é comemorada todos os anos. Agora eu vou dizer uma palavra, vamos ver se você sabe o que significa. Todos os anos é comemorado o Michelskerp. Alguém sabe o que é isso? Não. Eu vou explicar, estou aqui para isso. Tá. Michelskerp, o Kerp de São Miguel. É um dos mais tradicionais da região, como a gente já falou. E agora, o que tem a ver São Miguel com a história do Kerp? É justamente como eles chegaram aqui
nessas terras do sul do Brasil, em 29 de setembro de 1829, 29 de setembro é o dia de São Miguel. E ele então passou a ser o nosso padroeiro, que é reverenciado, que é lembrado todos os anos. E vejam bem, por católicos, evangélicos e luteranos, porque no navio Cecília haviam essas 3 confissões religiosas. Inclusive, pelo livro da professora Clarice Maria Arendt, ela diz que haviam mais evangélicos do que católicos. Então, o Querp é uma festa das comunidades, das 3 grandes confissões religiosas, das quais haviam os imigrantes, então, dentro deste navio, tá? E São Miguel, puxa, quem é São Miguel? O nosso padroeiro. Vocês, não sei se são, qual é a confissão religiosa de vocês, mas como eu sou católica, a minha igreja se chama Igreja Matriz São Miguel, justamente homenageando o padroeiro São Miguel. São Miguel quer dizer protetor, guardião, intercessor. Ele é considerado o príncipe da milícia celeste. Na igreja se diz São Miguel, quem como Deus. Esta frase foi dita, inclusive, na quinta-feira, pelo padre Alex, durante o culto ecumênico, né? Na verdade, São Miguel liderou o exército de Deus contra as forças do mal. Então, ele é um grande intercessor. Tá? E aí, tudo isso aconteceu. Então, hoje, há 194 anos, 2 irmãos estão em festa. Começa dia 28 de setembro, 29 de setembro, normalmente vai para o dia 30, pega aquele final de semana de Querp, como a gente chama, né? Eu não sei se respondi, mas eu quero chamar mais uma atenção de vocês dentro desta pergunta. Tá bom. Nós falamos em 29 de setembro de 1829, de fato, está correto. Mas a primeira leva desses imigrantes alemães para o Brasil começou em 1824 já. Porque naquela época, Brasil colônia, né, havia grande necessidade de pessoas para trabalhar na lavoura, plantar, abrir as cidades, abrir as localidades. Então, esses imigrantes foram muito bem-vindos, principalmente no trabalho braçal, na agricultura e em várias outras funções, porque eles eram muito trabalhadores e nós temos esta herança muito forte dos nossos imigrantes. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pode falar. Agora eu vou fazer uma pergunta, professora. Esse Querp, a gente viu várias coisas, como todos os anos, né? Sim. O culto ecumênico, depois, no dia seguinte, dia 29, é a missa na igreja católica, culto na igreja evangélica luterana, depois a união, pastores, comunidades, padre, comunidade católica em frente a Santa Cecília, depois todos entram na igreja, na Santa Cecília, daí dançam a polonese, tudo isso aconteceu 29 de setembro, certo? Sim. Mas aconteceu mais uma coisa, dia 29 de setembro, à tarde. O quê? Quer que eu conte para vocês? Sim. Vocês observaram aqui na Avenida São Miguel, vocês sobem aqui na frente, vamos imaginar, estamos na frente da escola, do Imaculada Conceição. Vai um pouquinho mais acima, perto da Santa Cecília tem uma coisa assim, parece um relógio. Alguém viu? Chamou a atenção de alguém de vocês? Talvez vocês voltaram, quando voltam da escola, ou quando vêm, vocês passam por ali. Vocês não viram isso? Porque eu vi. Eu Vocês também. viram? Vocês viram. Mas afinal, o que é isso? Querem que eu diga? Querem que eu conte? Isso até já está na plataforma da prefeitura, os jornais também divulgaram. Foi instalado no dia 29 de setembro, no dia do Querp, um relógio para contagem regressiva
dos 300 dias que nos levam aos 200 anos da imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul. Significa que no ano que vem, no dia 25 de julho de 2024, nós vamos completar aqui no Rio Grande do Sul os 200 anos da vinda da primeira leva dos imigrantes alemães aqui para a região sul, para o Rio Grande do Sul. Então, ano que vem vocês vão ter que caprichar, vai ser um ano muito especial dos 200 anos da imigração. Por quê? Porque já em 1824 vieram já os primeiros imigrantes para cá. Então, isso foi uma solenidade que aconteceu no dia 29, à tarde, ali perto da Santa Cecília, bem onde está localizado o relógio, né? Era 300 dias. Hoje, se não me engano, está lá 295. Quando vocês voltarem para casa, vocês deem uma olhadinha, vocês vão lembrar de mim. Significa que faltam 295 dias para essa data tão importante que vai ser os 200 anos do bicentenário da imigração, certo? Não sei se eu me fiz entender, mas quando vocês passarem ali, perto da Santa Cecília, vocês dão uma olhadinha, aí vocês vão entender o que eu falei, tá bom? Quais são as tradições do Kerp? Tradições do Kerp, várias. Olha aqui, ó, nós herdamos dos nossos antepassados uma vasta culinária, né? O que se come no Kerp? O que vocês comeram aqui no lanche de Kerp? Cuca, salsichão. Aí tem arroz, daí bota uma nata, uma chmia. Tem, como é que é? Rabanete, eu acho. Rabanete é tradicional nas casas de família. Natural. Nas casas de família não pode faltar o rabanete e o chucrute. Também tem o Spritzbier. O Spritzbier, aquela bebida preparada, tem que deixar dias, às vezes uma semana a mais, né? Sim. Sabem o que é feito o Spritzbier? Bem, eu, nos meus modestos conhecimentos, digo que é água, é limão, açúcar, alguns fazem com abacaxi ou ananás, né? Aí depende da receita de cada um, mas é bem uma bebida típica do Kerp, né? Isso também passou no dia 29, eles ofereceram o Spritzbier para quem estava na rua, né? Sim. Tinha também o Bierwagen, né? O que é o Bierwagen? O caminhão que estendia, as pessoas que estavam na borda da rua ofereciam a cerveja, que também é uma bebida típica do Kerp. Só que eu vou fazer uma pequena observação, sempre tomando moderadamente, né? Vocês ainda são crianças, né? E eu tomo a liberdade até de dizer que a verdadeira origem do Kerp não é algumas coisas que a gente vê na cidade durante o Kerp. Eu acho que os colonos nos trouxeram a alegria de celebrar, de comemorar com amigos, com a família, beber uma cerveja, com certeza, isso faz parte, né? Mas usando aquela palavra, moderadamente, para não estragar uma festa tão bonita, né? Esse é o verdadeiro sentido do Kerp, né? A alegria, as comemorações, as visitas que as famílias recebem dos familiares, dos amigos, convidados, né? As missas, os cultos solenes do Kerp em homenagem a São Miguel. É tudo lindo no Kerp, desde que a gente saiba comemorar sem extravagância, né? Sempre conhecendo os limites. E isso não é só no Kerp, né? Eu acho que é em todos os momentos isso. Né? Então as tradições são essas, inclusive a gente tem outras aqui que eu andei olhando, por exemplo, a culinária alemã, né? Os nossos restaurantes aqui, até tem um restaurante chamado Baumschneids, tá? Já vou chegar lá no Baumschneids, acho que não falei ainda do Baumschneids, não, ainda não, né? Aí tem restaurantes que servem comida típica alemã, né? Tem as danças folclóricas, né?
Também lembram as tradições que os imigrantes trouxeram do país de origem, da Alemanha, né? Os trajes típicos, né? No culto do Kerp, vocês não viram? Olha, eu estava usando um vestido, eu não estava usando jeans, que nem eu estou usando hoje. Estava usando um vestido, eu me achei linda, né? Com aquele aventalzinho. Isso são trajes típicos alemães, né? Grupos de danças da cidade também vestem esses trajes, né? Sim. Nós temos também a guirlanda do Kerp, que é uma tradição muito bonita, que eu tenho certeza que a escola foi enfeitada com o Kerbenkranz. Kerbenkranz quer dizer coroa do Kerp, a guirlanda que é confeccionada com papel crepom, papel colorido. Normalmente fazem florzinhas. Lá na escola 10 de setembro, onde eu trabalhava, eu não tinha muito essa habilidade, mas a gente ajudava, né, a fazer as guirlandas do Kerp. Também uma tradição trazida pelos colonos alemães que enfeitavam antigamente os salões de baile. E as casas também, né, dos imigrantes, né. Quero dizer outra tendência que a gente adquiriu dos alemães, o capricho nos jardins, né, as flores. Olha, eu tenho certeza que a escola de vocês, passei agora na entrada, a gente vê flor, né? Tem bastante. Bastante flor. A praça tem flores. O largo da prefeitura, a gente observa um ajardinamento. Também é uma tradição que a gente herdou dos nossos imigrantes. O capricho, não quero dizer com isso que os demais italianos não tenham esse capricho, de forma alguma. Mas nós, como descendentes alemães, a gente traz muito isso, né? Esse cuidado com as coisas e o capricho com a nossa casa e principalmente com a nossa cidade. Vocês não observam que é uma cidade bonita, uma cidade muito bem cuidada, né? Sim. Preservada. E isto é uma coisa muito importante, né? Não sei se estou respondendo. Sim, tá ótimo. Qual é a diferença entre o Kerp de São Miguel de Dois Irmãos e o Oktoberfest? Bem, o Kerp de São Miguel, como eu já falei, é uma festa, em primeiro lugar, religiosa, porque lembra uma promessa, lembra a data do nosso padroeiro, né? É uma festa cultural, é uma festa histórica, porque marca a fundação da nossa cidade. Sabe como é que era o nome daqui, antes de ser Dois Irmãos? Teve outros nomes, a linha São Miguel de Dois Irmãos. Olhando nos livros, a gente pode conhecer melhor. Mas Dois Irmãos, quando os colonos alemães vieram para cá, eles denominaram esta colônia de Baumschneitz. Muito bem, Baumschneitz. O que significa isso? Picada, Schneitz é picada dos Baum, devido a um imigrante alemão chamado Pedro Baum, que estava no navio Cecília, né, professor entre vários outros, né. Então, Baumschneitz foi o primeiro nome da nossa cidade, hoje Dois Irmãos, né. Então, isso é uma festa religiosa, cultural e histórica. Agora vamos ao Oktoberfest. Bem, a Oktoberfest, vamos para o significado da palavra. O que é Oktoberfest? Outubro em festa, né? Uma festa que acontece no mês de outubro, né? Na verdade, é um evento que também lembra a cultura germânica, né? Também é realizado em cidades de origem germânica, ou seja, de origem alemã, né? Ali também eles têm várias tradições, tem danças alemãs, desfiles temáticos, bandas típicas e também a culinária alemã. Aqui perto de Dois Irmãos tem a cidade de Igrejinha, né? Já ouviram falar? Igrejinha tem Oktoberfest. Quem já ouviu falar em Santa Cruz do Sul? A cidade de Santa... tu tem algum parente lá? Não. Mas já ouviste falar? Sim. Santa Cruz do Sul tem uma grande Oktoberfest, que leva muitas pessoas do estado a visitar Santa Cruz nesse período de outubro.
Blumenau, em Santa Catarina, eu tive o prazer de conhecer este ano apenas. É um parque temático onde acontece a Oktoberfest, porque Santa Catarina também é um estado onde predomina também bastante a cultura alemã, a descendência alemã, né? Então, Blumenau também tem o Oktoberfest, e na Alemanha, a cidade de Munique. Lá acontece agora, deve estar acontecendo, né? Ou vai acontecer em outubro, a grande Oktoberfest da Alemanha em Munique. Eu não estive, mas a gente ouve falar que é uma grande festividade também. Então eu acho que a diferença seria assim: o Kerpen é história, é o dia do padroeiro. É uma tradição muito, muito nossa, que lembra uma história muito importante que marcou a vida deste lugar. É um marco histórico, né? De cunho religioso e cultural também. E a Oktoberfest, de certa forma, também com uma grande importância, né? Nas cidades onde ela acontece, e de cunho tradicional, de cunho cultural, com certeza, né? Lembrando a cultura germânica, né? Não sei se seria isso. Você poderia falar sobre o significado do Kerpen de São Miguel? O que ele representa para a cultura e a tradição da nossa cidade? Bem, o Kerpen é como eu já expliquei isso, né? É a festa mais tradicional de Dois Irmãos, né? É importante lembrar, assim, eu até fiz um apanhado aqui, ó. Os imigrantes chegaram ao sul da Alemanha, ao sul do Brasil, em 1829, 29 de setembro de 1829. Foram encaminhados, sabe para onde? Para as terras da província de São Pedro, que hoje é o Rio Grande do Sul. Naquela época, os estados brasileiros eram denominados províncias. Hoje é o Rio Grande do Sul. Então, aqui, os colonos fundaram a colônia de Baumschnitz, como também a gente já falou, né? E na época, a gente era um pequeno povoado que pertencia ao município de São Leopoldo. Durante muitos anos, Dois Irmãos pertenceu ao município de São Leopoldo. Éramos o 4º distrito, né? Então, assim, o Kerpen é a nossa identidade, né? Toda pessoa que nasceu aqui, daí eu digo, não só nasceu, como escolheu essa terra para morar. Vocês nasceram em Dois Irmãos? Não. Pelo que já falaram, não. Mas escolheram, os pais de vocês, por um motivo, vieram para Dois Irmãos, né? Fazer a vida de vocês aqui. Então eu deixei aqui alguns livros para a gente conhecer. Eu acredito até que na biblioteca esses livros vocês conseguem encontrar, porque toda pessoa deve conhecer o lugar onde nasceu ou onde escolheu para morar. Eu dizia isso no 5º ano, na semana passada. Um dia, ou talvez vocês já conheceram outros estados, a Bahia, ou já foram a Maceió, ou já foram, mesmo aqui em Santa Catarina. O que vocês fazem lá? Às vezes tem um guia turístico, né? Aí ele conta a história do lugar. Então, em primeiro lugar, conheça a tua terra, né? Para o dia que tu for em algum lugar, tu vai ter alguma coisa para contar do lugar onde tu vive, onde tu nasceu. É muito, muito importante. Mais tarde, vocês serão mães, né? Não sei se o professor já é. Então, é importante a gente repassar esses valores, esse conhecimento, né? Que envolve o lugar onde a gente mora e que é a nossa identidade, né? Eu considero assim isso muito, muito importante. Eu só queria, essa aqui não está na pergunta, mas eu acho que é uma continuidade da história que iniciou lá em 29 de setembro de 1829. Quero dizer para vocês que no início de 1958, Dois Irmãos, município de São Leopoldo, né, pertencendo ao município de São Leopoldo, começou a um despertar.
Foi uma nova fase da evolução histórica e política de Dois Irmãos. As pessoas que estavam aqui começaram a pensar assim: os colonos trabalharam tanto por Dois Irmãos, ergueram primeiro uma colônia, né? Uma colônia de Braunschweig. Depois a gente ficou sendo distrito de São Leopoldo e aqui estamos nós, trabalhando, erguendo essa cidade, trazendo progresso. Nós queremos a nossa emancipação. O que é isso? Emancipar-se, tornar-se autônomo, independente. Então eles já estavam moídos desta filosofia que os nossos imigrantes trouxeram, da garra, da coragem, do trabalho, né? E aí disseram assim: vamos trabalhar pela nossa emancipação. E finalmente, no dia 10 de setembro de 1959, esta antiga colônia de Braunschweig emancipou-se de São Leopoldo, com 7.800 habitantes apenas nos 3 distritos. Naquela época era Dois Irmãos, Morro-Reuter, a cidade vizinha, e Santa Maria do Herval, com apenas 7.800 habitantes. Dois Irmãos tornou-se município. O Justino, que por acaso era meu pai, o Justino Via, ele conta que na época era o governador Hildo Meneghetti, o governador do Rio Grande do Sul, e que após analisar toda a documentação, porque isso foi um árduo trabalho para eles alcançarem a emancipação, ali, como eu comentei, iniciou em 1958 e a emancipação só veio em 1959, então foram várias idas a Porto Alegre, muito trabalho, contatos políticos e entrevistas e depoimentos e pesquisas, até que conseguiram a aprovação desse decreto que emancipava Dois Irmãos de São Leopoldo. Mas voltando, que o governador teria dito, mas a audácia desse município que não tem nem 10.000 habitantes e acha que pode se transformar num município. Ele quis dizer assim, a audácia de vocês, né? Tão pequenos ainda, uma população inferior a 10.000, acham que vão poder andar pelas próprias pernas. E daí, mesmo assim, toda a comissão emancipacionista argumentou, trabalhou em cima disso e conseguiram esta aprovação. Isso tudo vocês vão estudar, eles estão só no 3º ano, né, professora? O 5º ano é que basicamente estuda a história, né, a geografia, os aspectos econômicos e históricos da cidade de Dois Irmãos, é mais no 5º ano, né? Então ali vocês vão poder aprofundar melhor toda a nossa história, que por sinal é muito bonita, vale a pena conhecer. Aí vejam bem, 7.800 habitantes, 1959. Hoje estamos em 2023 e vocês sabem a população atual? Conforme o censo do ano passado, 2022, houve um censo aqui, né? O censo demográfico, ele dá o total da população do Brasil. Ele aconteceu em todos os estados, em todas as cidades, e foi constatado que Dois Irmãos, pelo censo, tem 30.709 habitantes hoje. Nossa. É uma cidade que cresceu muito, não só na densidade demográfica, mas no progresso, nas melhorias, né? É como a gente diz, é uma linda cidade que todo mundo gosta de morar, né? Na verdade, é um grande modelo para o Rio Grande do Sul. Esse livro, assim, ó, ele foi feito em 2019, por ocasião dos 60 anos da emancipação política de Dois Irmãos. Gente, vale a pena. Eu acredito que a biblioteca tenha exemplar, ou mais de um, onde a rede municipal aqui de ensino, orientados por um professor, eu agora sim não tenho, mas é interessante, faço questão de divulgar, através de contos, histórias, eles narram
a versão em alemão e em português. Vários contos que contam toda essa trajetória da imigração, da emancipação, das origens germânicas, da cultura, né? Bem interessante. Alemão e português. Muito, muito lindo. A gente participou daquela... Também teve uma roda de conversa nos 60 anos do município, lá na Praça do Imigrante. Foi muito legal e nós então recebemos um grande presente. Este livro que diz 2 irmãos, A Sombra dos Morros Gêmeos, im Schatten der beiden Zwillingsberge. Muito, muito legal. Vale a pena a gente mostrar, né? Também eu gosto muito, muito do Philipp Kühnbraun. Esse livro explica muito, muito bem todos os passos da questão da imigração alemã na região, no Rio Grande do Sul, né? São Miguel dos 2 Irmãos, né? O primeiro século da história, bem interessante, ele está bem marcado. Eu volta e meia, nas minhas conversas pelas escolas, eu chamo a atenção de algum parágrafo, algum texto que eu considero importante. E vou dizer outra coisa para vocês. Não pensem que eu sei muito. Eu acho que não. A gente sempre tem algo para aprender, algo para acrescentar, né? Esses tempos eu peguei o livro do Justino também, sobre 2 irmãos, que foi escrito em 1999. Lá numa página pensei, puxa vida, mas esse capítulo aqui não havia me chamado a atenção. Então, você sempre tem algo para aprender, que isso também vale para a vida de vocês, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente se capacite, a gente sempre tem algo a mais para aprender. Todos os anos, quando chega agosto, eu já começo a preparar o material, né, para ir em alguma escola, e mesmo para mim, sabe? Eu gosto, nesse momento, de viver um pouco mais de perto as nossas tradições. Eu sempre aprendo algo novo. Acho que o aprendizado não se esgota, né? Ele é contínuo. Tá? Qual é o interesse em conhecer e estudar tanto sobre o Kerp? Eu acho que o interesse é de continuar aprendendo, né? Como eu disse antes, a gente nunca sabe tudo, né? De continuar aprendendo, de poder passar para as pessoas, né? Até tem uma frase aqui, eu me interesso muito pela minha história, porque é a cidade onde eu nasci. Então ela é muito importante para mim, né? E esse interesse, ele está dentro de mim, e não só de mim, né? Muitas pessoas aqui em 2 Irmãos, eu soube que vocês entrevistaram o vice-prefeito, o senhor Juarez Stein, né? A professora Dona Hilária, né? Trabalhou nessa escola anos atrás. O jornalista Alan Caldas também foi entrevistado, hoje eu. São pessoas que também estão sempre atentas, sempre prontas a aprender, entre muitas outras aqui em 2 Irmãos. 2 Irmãos é uma cidade onde a cultura prevalece, né? O interesse, o conhecimento pela história, ele sempre está presente, né? E as escolas, né, diretora? Aliás, eu quero parabenizar a escola, a coordenação pedagógica que incentiva esses projetos, a professora Vitória, que encabeçou bem de perto, preparando vocês, lançando as questões junto com vocês, né? E esta habilidade de vocês de perguntar, mesmo de ouvir, eu vou dizer uma coisa para vocês. Independente da profissão que vocês escolherem, não sei se vocês já definiram o que vocês querem ser. É cedo, né? É cedo ou já tem uma ideia? Eu ainda não sei. Ainda não. É cedo. É cedo, mas independente da profissão que vocês seguirem, esta habilidade de vocês, de organizar questões, de se prepararem aqui para vir fazer perguntas, assimilar esses conhecimentos, aprender mais, vai ser importante para qualquer profissão que vocês um dia seguirem. Tenham a certeza disso. Parabéns para vocês, para todo o grupo. Obrigada. E também a escola, né? Minha querida escola.
Mais uma vez agradecemos sua presença e por ter nos ensinado tanto. Eu que agradeço. Eu é que estou muito grata por ter passado essas horas tão agradáveis aqui na escola hoje à tarde com vocês. E não esqueça de nos acompanhar no canal do colégio no YouTube. Com certeza. Obrigada. Às ordens.